Fala, Luiz Perto! Quer aprender mais sobre história? Então vem aqui comigo. Hoje a gente vai falar de Operação Condor. Primeiramente, para entendermos melhor a Operação Condor, precisamos entender o contexto histórico da época. No século XX, surgiu em 1917 uma nova potência, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando Lenin tomou o poder e fez a Revolução do Proletariado. Para entendermos melhor o contexto da Operação Condor, a gente precisa entender que depois da Segunda Guerra Mundial surgiram duas novas potências, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram socialistas, e os Estados Unidos. Esse fato aconteceu pois os Estados Unidos não gostariam de ter tão próximo de seu país a ameaça comunista. Isso aconteceu pois em 1959 Fidel Castro fez a Revolução Cubana, no qual tornou Cuba um país tão próximo dos Estados Unidos, um país. Além disso, ele criou o ONUS, que é a Organização de Solidariedade Latino-Americana. Aqui no Brasil, por exemplo, isso se agravou quando foi criado o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Fazendo com que os Estados Unidos ficassem muito preocupados, já que o Brasil era uma grande potência da América Latina e o maior em área territorial. Ela foi uma articulação política entre os Estados Unidos da América e os países da América Latina. Por quê? Nesses países, nesse tempo, estavam ocorrendo regimes militares. E essa Operação Condor ela foi uma ação política entre os Estados Unidos da América, o bloco capitalista, e alguns países da América Latina, como por exemplo Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil e tudo mais. Em que ela se baseou, basicamente? Nesse período, esses países eles estavam passando por regimes militares. Ou seja, os Estados Unidos, era de grande interesse dos Estados Unidos que esses regimes eles neutralizassem a ameaça comunista que vinha da União Soviética. E o objetivo da Operação Condor, basicamente, eles constituem em neutralizar qualquer movimento revolucionário contra os regimes vigentes nesses países da América Latina. Ou seja, os Estados Unidos, por meio das suas forças inteligentes, eles acabaram fornecendo táticas, armas, e eles conspiravam totalmente a favor desses regimes para que assim a ameaça comunista fosse totalmente neutralizada. Fala aí, galera! Vamos falar agora como ocorreu essa Operação Condor. Primeiramente, ela aconteceu devido aos golpes militares nos estados da América Latina. E eles ocorreram na seguinte ordem. Em 1954 foi no Paraguai, em 64 no Brasil, em 66 a Argentina foi atingida por esse golpe, em 70 a Bolívia e em 73 o Chile e o Uruguai. A Polícia Americana, a CIA, agia de forma direta e indiretamente nesses países. Ela, no Brasil, ela agia com aparelhos de repressão de formas cruéis, as famosas torturas. Uma das primeiras ações da Operação Condor, e uma das mais famosas dela, foi o assassinato do diplomata chileno Orlando Letelier, em 21 de setembro de 76, em Washington. Esse assassinato foi comandado por um grupo chamado DINA e teve o aval de Henry Kissinger, que era um americano. Um outro caso muito conhecido da Operação Condor foi o assassinato do Major Pires Cerveira, membro da FLN, e também do João Batista Rita Pereira, um revolucionário ativo. E ambos os casos aconteceram em Buenos Aires, foram cometidos pela polícia do Brasil e da Argentina. Os corpos deles nunca foram encontrados e algumas pessoas tratam esse caso como só um desaparecimento, mas todos sabem que foi um assassinato escondido aí dessas atuações contra o Estado. Em relação ao objetivo primário da Operação Condor, ela foi bem sucedida, já que por meio da tortura, das agressões, os Estados Unidos com o seu plano inicial conseguiu assim neutralizar o bloco comunista na América Latina. Só que, porém, nos dias atuais ela recebe duras críticas pelos métodos utilizados. Então a gente pode analisar que realmente foi uma verdadeira guerra entre o bloco comunista e o bloco capitalista na América Latina.